contexto da Idade Moderna na Europa Ocidental. Na aula passada, nós falamos que uma das mudanças ocorridas nesse contexto da Idade Moderna foi a chamada Reforma Religiosa ou Reforma Protestante. Esta reforma aconteceu em um momento em que ocorre o desenvolvimento capitalista e que a burguesia, uma nova classe que está surgindo na Europa, necessita de uma ética religiosa mais adequada ao seu desenvolvimento capitalista. Nesse sentido, então, nós vamos ter uma quebra efetiva na unidade cristã, ou seja, o movimento reformista vai acontecer neste momento da história em que a Europa, como um todo, está vivendo as transformações da Idade Moderna. A Igreja Católica, tentando se precaver deste movimento reformista, também vai tomar medidas para conter o avanço protestante na Europa. A partir de 1530, a Igreja Católica vai fazer o seu movimento interno para tentar reorganizar as suas administrações, reafirmar os seus dogmas católicos, reorganizando a administração da Igreja. Então, entre 1530 até 1563, nós vamos ter várias reuniões da Igreja Católica. Essas reuniões aí vão ser chamadas de o Concílio de Trento, e nessas reuniões, então, a Igreja vai reafirmar alguns dogmas do catolicismo e vai criar outros dogmas para conter o avanço protestante. A Igreja acaba com a venda de indulgências, acaba com o nepotismo, acaba com a simonia, mas vai criar outros mecanismos como forma de se organizar. Quais foram esses dois mecanismos? A Igreja Católica criou um índice de livros cuja leitura era proibida para os católicos. Este índice de livros, cuja leitura era proibida para os católicos, chamou-se de Index. Esse index, então, era uma relação de livros cuja leitura era proibida para os católicos. O primeiro livro a compor o index foi um livro de um italiano chamado Boccaccio, e este livro chamava-se Decameron. Ela era considerada uma obra bastante erótica, bastante proibida para os católicos da época. Além do index, a Igreja Católica reativou os tribunais do Santo Ofício, lembrando que esses tribunais do Santo Ofício nós também chamamos de tribunais da Santa Inquisição, em que aqueles que falavam contra a Igreja, se colocavam contra os dogmas, eram perseguidos, julgados e punidos. Esses tribunais do Santo Ofício vão ter uma atividade bastante grande na América colonial portuguesa. Além do index, da reafirmação dos tribunais do Santo Ofício, a Igreja Católica criou a Companhia de Jesus. O que foi a Companhia de Jesus? Foi um grupo de padres que foram treinados dentro da disciplina militar, que foram criados por um padre espanhol chamado Inácio de Loyola. Este Inácio de Loyola, então, cria a Companhia de Jesus com o objetivo de buscar novos fiéis na América, ensinar a educação católica para esses novos fiéis. Esses jesuítas tinham, portanto, a missão de converter os povos pré-colombianos para o dogma católico, tentando com este movimento romper o avanço das ideias protestantes na Europa. Então vamos relembrar, durante a Idade Moderna, nós tivemos uma quebra na unidade da religião católica com a Reforma Protestante, o movimento reformista que iniciou-se com Martinho Lutero na Alemanha. Só que este movimento reformista, além da ação de Martinho Lutero, teve também a ação de Calvino, que acaba criando o calvinismo. E este dogma religioso é que vai se propagar por toda a Europa. A Igreja Católica, como tentativa de se reorganizar, criou então a chamada Contra-Reforma, um movimento de reorganização da Igreja, de readministração dos seus dogmas. Nesse contexto de transformações religiosas, nós vamos também estar tendo movimentos de transformações de mentalidade. É nesse contexto do século XV e XVI que vai surgir na Europa um movimento cultural e artístico que nós chamamos de Renascimento Cultural.
Nós sabemos que o termo renascimento cultural foi criado pelos próprios renascentistas que negavam a Idade Média. Esses renascentistas do século XV e XVI denominaram a Idade Média de Idade das Trevas. Esta denominação é errônea, já que houve produção cultural na Idade Média, só que estava muito mais nas mãos da Igreja. Por isso, eles denominam a Idade Média como a longa noite dos 1000 anos e vão promover, então, um movimento artístico, literário, científico, cultural, tentando romper com essa mentalidade religiosa da Idade Média. Nós sabemos que na Idade Média a mentalidade religiosa baseava-se no teocentrismo e com o renascimento cultural eles vão buscar uma mentalidade muito mais voltada à perfeição, à figura do homem. Portanto, o pensamento medieval caracterizou-se pelo teocentrismo, enquanto o pensamento renascentista caracterizou-se pelo antropocentrismo. Quais as características desse movimento renascentista que vai surgir na Europa a partir do século XV? Esse movimento renascentista caracterizou-se pelo antropocentrismo, pelo individualismo, pelo racionalismo, a busca de uma nova mentalidade, inclusive uma mentalidade mais comercial, que é a característica deste período. Não vamos esquecer que estamos vivendo o desenvolvimento deste capitalismo comercial. Mas não podemos esquecer que, apesar do Renascimento ser um movimento artístico, cultural, literário da Idade Moderna e que buscava romper com a mentalidade religiosa da Idade Média, esses autores renascentistas não romperam totalmente com esta mentalidade. Por quê? Porque muitos autores renascentistas mantiveram elementos religiosos em suas obras. Então vale a pena fixar que o movimento renascentista, que busca o antropocentrismo, que busca a experimentação científica, não rompe totalmente com a Idade Média, porque manteve elementos culturais, religiosos da Idade Média em suas obras. Vamos lembrar de 2 exemplos básicos que não romperam com a mentalidade medieval. No caso, é o Leonardo da Vinci com a obra A Última Ceia e o Michelangelo, que foi financiado pelo Papa Júlio II para pintar o teto da Capela Sistina. Portanto, o renascimento cultural vai propor novas características. Que características são essas? O antropocentrismo, a experimentação científica, o individualismo. Esses renascentistas vão inspirar-se na cultura greco-romana, mas não vão imitar essa cultura. Eles apenas buscam elementos, buscam inspiração da cultura greco-romana em suas obras. Muitos desses autores, portanto, não rompem totalmente com a ideologia religiosa medieval. No Renascimento cultural, nós vamos ter divisão em fases. Então, a história clássica divide este renascimento cultural em fases. Quais são essas fases? Então, nós vamos ter a fase do 300, do 400, do 500 e do 600. Cada autor, cada obra vai inserir-se nesta fase de acordo com o momento histórico. Portanto, o 300 é o século XIV, o 400 é o século XV e assim sucessivamente. Entre os principais renascentistas nós vamos ter quem? O Erasmo de Roterdã, com o seu Elogio da Loucura, o Boccaccio, com a sua obra Decameron, o Dante Alighieri, com a sua famosa obra A Divina Comédia. Esses renascentistas, portanto, contribuem para as transformações intelectuais e culturais da chamada Idade Moderna, que vai compor todo um cenário para ajudar nesse desenvolvimento capitalista. Falando sobre o movimento renascentista, aquele movimento filosófico, intelectual, artístico, que vai ocorrer na Europa Ocidental a partir do século XV. Lembramos que este movimento faz parte do conjunto de transformações pelas quais a Europa está passando. O movimento renascentista, junto com a reforma protestante, com o mercantilismo, com a formação dos Estados modernos, com o absolutismo, é parte de um conjunto de transformações que a Europa vive em função do desenvolvimento do capitalismo comercial.
Esse movimento renascentista, então, ele vai ajudar esta burguesia em ascensão criar uma nova mentalidade para que ocorra o desenvolvimento do comércio, para que ocorra o desenvolvimento do lucro, que é uma necessidade burguesa neste período de florescimento do comércio, nesse período de desenvolvimento das atividades urbanas. Vamos lembrar que nesse contexto das transformações pelas quais a Europa está passando, nós tivemos as grandes navegações e a partir dessas grandes navegações nós vamos ter a colonização europeia da América. Nesse contexto da colonização europeia da América, nós vamos inserir aí o surgimento de toda a colonização do Brasil. Pensando em Brasil, o Brasil surge no contexto do desenvolvimento do capitalismo comercial e nós temos que entender que os primeiros anos da colonização europeia no Brasil estão totalmente ligados aos interesses europeus. Por quê? Basta nós lembrarmos que toda a história do Brasil vai ser dividida em períodos e esses períodos vão se desenvolver, vão se reestruturar de acordo com os interesses do capitalismo europeu. Portanto, vamos lembrar, todo o desenvolvimento colonial do Brasil, desde os seus primórdios, está de acordo com os interesses capitalistas da Europa. Toda a colonização do Brasil insere-se no desenvolvimento do capitalismo europeu a partir do século XV. Pensando em Brasil colônia, nós temos uma divisão histórica clássica que se utiliza para esse Brasil colônia. A história divide o Brasil colônia em período pré-colonial, período colonial. Qual é o período pré-colonial? São os primeiros 30 anos da história do Brasil. Então nós dizemos que de 1500, portanto, século XV, até 1530, portanto, século XVI, o Brasil está vivendo o seu período pré-colonial. Quais as características desse período? Neste período pré-colonial, Portugal não retirou do Brasil um produto específico para a sua lucratividade. Portugal apenas trabalhou no Brasil com o extrativismo vegetal, ou seja, nesse período chamado de pré-colonial, de 1500 a 1530, a economia brasileira caracterizou-se pelo extrativismo do pau-brasil e pela coleta das drogas do sertão. A partir de 1530, Portugal vai fazer uma colonização mais efetiva e nós dizemos então que começa o chamado período colonial, que muitos historiadores cronologicamente determinam que esse período vai de 1530 a 1822. Então todo o período colonial brasileiro, aonde todas as modificações, todas as estruturas políticas e econômicas que se estabeleceram vão gerar aí uma maior lucratividade para os europeus, para a burguesia e para o Estado metropolitano europeu. Sobre o Brasil colonial de 1530 a 1822, nós iremos falar na próxima aula. Até lá!